lógico. É muito comum a gente ver o pessoal falando, tem uma patologia aqui, aponta para a parede. Não, ali é a manifestação, né? A patologia a gente tem que entender. Aí que a diagnóstica entra. E assim, se você for pensar, a gente pensando, foi o teu sócio que veio aqui, o Caio, né? Cauê, que veio falar justamente sobre uma metodologia que vocês utilizam antes da construção, justamente para que não tenha essas questões futuras. Então, Sim. assim, e aí a gente conversou bastante falando assim, qual que é a importância de você trabalhar em cima dessa metodologia para você fazer uma construção, uma construção? E aí ele falava assim, além de você ter toda a obra e custos, né, ali bem estruturada, todos os dados bem estruturados, você tem um histórico da construção. Futuramente, dali 30, 40 anos, que você for querer fazer uma reforma na casa, você tem um histórico dela. Sim. E mesmo você pensando sobre em cima de engenharia diagnóstica, você fala, poxa, eu tenho toda essa documentação da casa, então fica muito mais fácil você ter um entendimento de onde é que está aparecendo aquilo. E você fala sobre engenharia diagnóstica, você fala sobre infiltração, por exemplo. Normalmente você tem infiltração, a pessoa vai lá, compra uma manta, compra aquelas tintas que passa lá e pronto, fala que, beleza, isso daqui vai me resolver. E, na verdade, daqui a pouco tua casa está caindo e você não sabe para quê, você entendeu? Ela pode levar ao colapso mesmo, no extremo, né? Mas é comum. Isso é o que eu mais pego, né? A pessoa chegar e... tá com infiltração aqui, tem gente que passa massa corrida, passa grafiato, tampou, resolvi, né? Não é assim. Até porque a impermeabilização é um assunto, tem uma certa dificuldade, porque todo mundo imagina que impermeabilizante é tudo igual, né? E não é. Impermeabilizante, ele tem vários tipos para cada determinado ponto da construção. Um exemplo, vamos supor, você está na fundação, você usa um tipo de impermeabilizante. Né? E depois que você está na parede, que é comum da gente ver, que a gente chama de umidade ascendente, que é aquela que está no rodapé, né? Ali já é um outro tipo de impermeabilizante. Mas esse que aparece ali no rodapé durante a utilização é a falta do baldrame, né? A falta da impermeabilização do baldrame. Ou seja, houve uma falha na construção e depois para corrigir é um outro tipo de impermeabilização. Então é muito comum, né, da gente ver as pessoas falando que tá com infiltração, vai lá e passa ali um negócio preto, parece um piche, assim. Esse normalmente é o do baldrame, até, que é comum. Ele é que o impermeabilização tem o flexível, a gente fala que o que tem que combate a umidade é positiva e o que combate a umidade é negativa. O que seria positivo e negativo? Uma parede, vamos imaginar uma parede, ela está em contato com o solo. Então a água ela está entrando naquela parede e saindo do outro lado. Aonde ela entra ela é positiva, onde ela sai ela é negativa. Então depende aonde você vai passar. Ah, entendi. O bendito impermeabilizante. Dependendo aonde você vai passar o impermeabilizante, ele tem que ser o adequado para aquele ponto, né? É que a maioria das pessoas não, eu acho que assim, porque eu falo por mim, porque eu sou leiga no assunto. Normalmente o pessoal fala, vou construir. E aí acha que assim, vai lá, faz uma terraplanagem, joga uns ferros lá, passa ali faz um concreto e começa a subir as paredes. E na verdade não é. E aí você tem, por exemplo, a gente vê muito em cima de construções feitas às vezes por órgãos do governo, alguma coisa, que o negócio nem termina de construir e já está todo rachado. Sim. E aí eu fico pensando que se a gente tivesse essa utilização não só dessas tecnologias e dessas metodologias que você tem antes de fazer uma construção, mas de começar já desde o princípio, olhar e falar, cara, eu acho que isso aqui não vai dar bom. E aí você trazer uma engenharia diagnóstica, você vai evitar um monte de desabamentos, sei lá, desastres futuros. Evita. A engenharia em si, né? Não só a diagnóstica, ela quando bem aplicada, ela é fascinante, né? Tem um caso famoso, assim, que você fala, puxa, esse aqui
os caras estavam desenhados, os caras não foram lá. Para corrigir? A gente pega, que nem em perícia, por exemplo, né? Às vezes a gente pega umas perícias, chega em alguns locais que a gente vai entender o caso ali e percebe, né? Putz, isso aqui tava na cara que ia dar BO, né? Que ia acontecer alguma coisa. Eu recente mesmo, eu tive em Casabranca até, fazendo atuando como assistente técnico até para um advogado. E foi bem curioso até, né? Que deu uma reviravolta nisso a partir do momento que a gente entrou, que foi nem a gente esperava, né? Que o advogado convidou a gente porque o proprietário do imóvel estava sendo acionado judicialmente por uma seguradora de veículos, onde o parte do telhado dessa casa, né, com o dinheiro dela, caiu em cima dos carros. Mas do carro do vizinho? Do lado dessa propriedade era um estacionamento do supermercado. E aí a parte do telhado desabou, caiu em cima dos carros. E aí foi bem curioso, porque a gente chegou lá no local e falou, pô, mas se a parede dele caiu, não tem muito o que discutir, né? A gente vamos entender o caso, né? A gente não fomos até o local, vamos entender o caso. Mas se a parede dele caiu, na teoria todo mundo já sabe, né? Ele é o culpado, né? O imóvel é dele. Mas a hora que nós chegou lá, começamos a verificar, a gente viu que ele não era o culpado, né? Aí a gente foi entender que o vizinho do lado, que tinha estacionamento, que era do supermercado, ou fez uma escavação, derrubou a parede dele, reconstruiu a parede dele, não fez os pilares avançando até em cima, e aonde ele interrompeu o pilar, o restante caiu. Mas como é que você... Mas aí você tinha um histórico do terreno? Não, a gente foi até o local e eu comecei a verificar o imóvel e perceber que, como era um imóvel muito antigo, ou seja, era uma casa ali que tinha ali seus 60, 70 anos, essa parede onde ela caiu, a gente já começou a perceber que eram materiais novos. Tijolos mesmo, que nem tijolo maciço antigamente é 30 centímetros, né? Eram tijolos extremamente grandes, né? Hoje não, hoje são tijolos pequenos. Então eu cheguei lá, comecei a olhar, a gente expôs a parede, começamos a observar de que não, essa parede não faz parte do imóvel, né? Ela foi refeita. E aí o dono, como ele alugava o imóvel, ele não tinha conhecimento algum, nem que a parede dele tinha sido refeita. Aí em conversa ali com o pessoal que utilizava o imóvel, a gente descobriu que realmente já tinha caído era a segunda vez que aquela parede estava caindo. Ou seja, ele passou a máquina no vizinho, escavou, deixou exposta a parede, veio a chuva, e com um peso de água e tudo mais, que é comum, caiu a parede. Aí ele reconstruiu. Ele evacuou o prédio, reconstruiu. Só que ele não adotou ainda uma metodologia correta. Ele ergueu pilares, né, até a altura da laje. Mas aí é falta de engenheiro. Também. Falta de engenheiro, falta de uma aplicação ali básico, né? O pilar a gente sabe que é o que segura, que é o que sustenta. Não, às vezes o que ele chamou para fazer não tinha. Mas tinha, porque tinha uma construtora por trás, né? Então eu imagino que então, tem tipo, engenheiro. tinha um... E não estava mal feito, ele só não ergueu o pilar até onde deveria. Ele interrompeu na altura, que era uma casa, ele interrompeu na altura da laje. Aí o que caiu foi acima da laje, ele com o vento tombou. Aí caiu, ainda bem que não machucou ninguém, né? Só teve a perda dos dois veículos, né? Aí quando a gente chegou lá, a gente só percebeu por isso, pelos materiais empregados naquela parede, que era diferente do restante da casa. Aí a gente conseguiu perceber que tinha toda essa divergência, aí a gente começou a expor, né? Começamos a abrir os rebocos, começamos a expor, né? Que a gente fez um mais invasivo ali, né? Para entender o que estava acontecendo. E aí conversa, aí achamos duas senhorinhas que trabalhavam lá há anos, elas até, não, mas já é a segunda vez que eles fazem isso, aí a gente, mas já é a segunda vez, então pra lá, né? Tem alguma coisa de errado. Aí a gente conseguiu relatar, né? Então a gente montou todo um laudo, né? Para esses advogados que nos contratou, demonstrando tudo que tinha acontecido, o histórico de todo o imóvel. Ali, mudou-se tudo, né? Aí, o cara que acabou ganhando pelo que eu entendi, até você comentou, né, de às vezes eles fazem construção para que trinca, né?
o dono do terreno ali do supermercado, ele queria pelo menos comprar esse imóvel. Então ele não estava muito preocupado com ele. Ele queria, pelo jeito, causar transtornos ali, né? É a história que a gente escutou, né? E para que o dono vendesse aquele imóvel. E o dono, por outro lado, não tem interesse em vender, né? E ele não estava nem ciente, né? Não ficou nem, parece que nem chegou nele. Não ficou nem ciente ali que a parede dele já era a segunda vez que estava caindo. Só ficou sabendo na hora que a seguradora entrou com a ação para receber, né? Que era a seguradora dos carros. Dos 2 veículos, né? Que tinha dado o carro e o PT. Depois ali, durante esse trabalho, eu achei reportagem, achei algumas coisas, vi algumas fotos, né? Nossa, eu via que o carro destruiu, né? Virou um papel ali na parede. Caiu eram 6 metros de altura, mais ou menos, uma parede inteira caía. Mas quando você fala, por exemplo, a gente pensa nessas construções, eu estava lembrando agora daqueles edifícios, aquele Palace 2, lembra? Lá no Rio de Janeiro, que caiu o prédio inteirinho, acabou. E aí o pessoal veio falando, gente... Foi uma construção, tinha trinca e ninguém deu a mínima moral para a bendita da trinca. Toda trinca tem algo que a gente deva se preocupar? Sim, a trinca por si só já está demonstrando que tem um problema, né? Senão não trincaria. Então porque às vezes só tem uma rachadurinha, pode ser uma fissura. Vamos dizer assim, no imóvel ela pode parecer fissuras ali superficiais, né? Às vezes por uma falha no reboco, durante o processo da execução do reboco, né? Então ele tem uma perda de água muito grande, ou a pessoa usou muito cimento, ou algum outro tipo de material, e aí aquilo ali cria uma fissura. Várias, né? A gente chama até de fissura mapeada, que é comum da gente ver em acabamento. Então ela cria várias fissuras. Essa é óbvia, essa não vai causar um problema ali estrutural. Que o imóvel vai chegar ao ponto de cair, né? Mas ele vai gerar um problema ali visual, né? E pode gerar infiltrações também, que é um dos grandes problemas das fissuras, né? Quando ela é para o lado externo, ela gera infiltrações. Chove, a água vai entrar, né? E aí isso pode ocasionar outro problema. Ao longo do tempo, se a pessoa ficar negligenciando ali, vai deixando, pode num contexto grave ali de chegar a colapso. Essa é o que vocês mais investigam? Não necessariamente, né? Normalmente quando chega até nós, né, até mesmo por motivos assim culturais, né, que eu comentei, né, tem uma trinca, a pessoa normalmente chama o pedreiro, aí corrige, ela volta depois de várias tentativas ali que chamam a gente, né? Que muitas vezes as pessoas veem engenheiro como custo, né? E se ele tivesse chamado primeiro, na verdade teria economizado, que evitaria vários custos, né? Mas sim, em trincas é o que mais costuma chamar a gente. No meu caso, trinca e umidade. A umidade é muito comum também, mas é da mesma forma. Tentou corrigir, não consegue. Até um caso recente, era um sobrado, a varanda dessa casa na parte de cima era descoberta, chovia, pingava na cozinha dela, que era a parte de baixo. Ela já tinha chamado o pedreiro, já tinha impermeabilizado a sacada, não resolveu, ela trocou todo o piso da casa, não resolveu. Quer dizer, aí ela repintou, não resolveu, ela achou que tinha algumas fissuras na parede, pintou, não resolveu. E aí eu já tinha entrado em contato com ela, né, avisando, se você quiser a gente resolve. Depois de 1 ano ela me chamou, mas ela já tinha feito todos esses procedimentos. Era uma infiltração pela porta do quarto, dessa sacada. Aí eu fiz um teste, né? E a gente entra com os ensaios. Nesse caso eu tampei o ralo, né? Da sacada, enchi a varanda de água, e aí eu coloquei um traçador químico, né? O traçador químico ele fica como se fosse um corante, mas nesse caso ele só reage à luz negra, né? Para não manchar a parede, nem nada, que como vazava na cozinha, aí tem revestimento cerâmico, então para não estragar o revestimento. Então eu coloquei esse traçador químico, dei-se o tempo, a hora que começou a vazar na cozinha, a gente bateu a lanterna por baixo, descobrimos que realmente era dali, aí entramos com a correção, aí removemos a porta, a gente entrou com um tratamento mais específico. E era uma coisa que ela nem tinha imaginado que era bem a porta. Não. Ela achou que era por piso, achou que era por fissura, achou que era pelas paredes.
ela já estava até desgostosa da casa, ela já estava querendo vender o imóvel. Eu falei, nossa, eu já fiz 3, 4 coisas, já me passou 5 pedreiros aqui, ninguém resolve, eu já não quero mais essa casa. É que essa é a questão ainda é que nem você falou, é cultural. Então, assim, se aparece uma trinca, um negócio na casa da gente, que a gente vai dizer, pô, tem que chamar um pedreiro, porque é ele que vai resolver. E não esse entendimento do engenheiro. Eu acho que ainda falta esse entendimento de que não é um custo. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Hidráulica, um vazamento, uma conta de água. Então, conta de água está vindo muito alta. Muito alta. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Vou chamar o departamento de água, porque está com algum problema. Vai o departamento de água. O departamento de água vai até onde? Só até o medidor. O medidor. Aí, eu falo assim, não, aqui não tem nada, o negócio é daqui para frente. Aí, o que você faz? Vou chamar, então, um encanador. E aí, na verdade, às vezes a questão está num lugar que você nunca nem imaginava que às vezes poderia estar e que não é o serviço e que realmente tem que fazer todo esse trabalho de diagnóstico da engenharia. Sim. Então, eu acredito que ainda é muito cultural. Da gente, ainda o brasileiro falar, vou construir um puxadinho ali, chama o pedreiro, ele mesmo faz, viu? Assiste um monte de vídeo no YouTube, sobe a casa. É cultural isso. Não, mas E engenheiro, quando a gente fala, precisa de um engenheiro civil, todo mundo já imagina que é só para fazer o desenho da casa, né? Assim como o arquiteto, né? Mas é muito além disso, né? Então, isso, sem dúvida, a pessoa entender que hoje, não só hoje, já há algum tempo, né? Existem engenheiros para cada a parte da construção, né? Ou seja, existe um engenheiro que vai projetar toda a tua estrutura, existe um engenheiro que vai fazer ali a parte elétrica, né? Então, existe um engenheiro que vai fazer a parte de encanamento. E existe também a engenharia diagnóstica que atua nessa área, né? Na área de correção ou de evitar problemas, né? Então, durante uma construção, né, as pessoas, eu quero uma consultoria tua, eu quero que você detecte aqui. Então, a gente faz um acompanhamento para evitar esse tipo de problema. Mas as pessoas, até por questões culturais, não têm o conhecimento. E o segundo ponto que eu vejo é a questão financeira, né? Vou gastar com dinheiro, não sempre que pode ser que nem ocorra nada, né? Então deixa, né? O pedreiro é muito mais barato do que o engenheiro, até quando, né? Mas aí é falta de conhecimento. Por isso eu falo, a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fica construindo puxadinho e já mesmo eu vou construir minha casa e tal. Em outros países, por exemplo, qualquer outro país europeu ou mesmo nos Estados Unidos, qualquer construçãozinha